Fala, mestre. Abri aqui um projeto de como é que eu faço essa parte para ter uma garantia automatizável que funcione. Primeiro, eu digo que tudo é processo. Não tem como fugir disso. Você vai precisar de um processo. Aí, o que você está querendo dizer ali? Você está me falando sobre uma garantia que está sendo cumprido o contrato, a atividade está sendo cumprida. Então, como é que eu consigo essa garantia automatizável, digamos assim? Eu tenho um projeto aqui, antes de falar do projeto, né? Primeiro processo. O processo se trata, eu defino o contrato, antes da atividade chegar para o desenvolvedor, ele já sabe o que ele precisa e ele sabe que precisa definir esse contrato. Quando eu defino um contrato entre as partes, entre o back-end, front-end ou entre os back-ends, porque pode ser um back-end entre back-end, o que for, mas eu vou pegar aqui do contexto do front. Eu defini o contrato, eu tenho uma tarefa para atualizar a documentação e quando eu atualizo essa documentação, eu gero uma biblioteca. Então a geração dessa biblioteca está atrelada com a atualização da documentação. Essa biblioteca ela é utilizada pelo front-end, porque esse contrato eu tenho as duas caras, né? Eu tenho o back-end que vai implementar a API e eu tenho o front-end que vai consumir a API. Por que eu defino o contrato primeiro? Para mim ter os benefícios do meu front-end conseguir trabalhar em paralelo. Então, o benefício dessa abordagem que eu coloquei aqui no post é o front-end, é isso, né? O front-end trabalhar em paralelo. Paralelo. E para eu ter isso, eu preciso da tipagem para o front. Então, o que eu faço? Eu tenho uma doc, essa daqui é a documentação. Então essa documentação aqui, ó, 11 meses atrás, que foi colocada, é um projeto antigo, hoje já está com... Eu já rodo projetos com automatizados, né? Tipo assim, atualizei a doc, já vai rodar a pipeline já atualiza onde está a documentação, com a documentação atualizada eu já gero o pacote já é publicado e aí vai. Mas a gente começa de algum lugar. Então nesse caso, eu coloco a documentação dentro do projeto, tem os pacotes aqui e tem o generator. Aí cada um é uma API, eu tenho as API pública, de talento, de manage, de back-office. Eu estou pegando essa de back-office como exemplo. Quando eu atualizo aqui o Swagger dela, eu coloco qualquer informação aqui dentro, ele me gera essa API. E aí essa API, ela me dá a tipagem do que o front vai utilizar. Então, se o front ele vai consumir o back-office, ele está consumindo a versão 1 e qual que é o endpoint que ele quer. Eu vou dizer que ele quer o endpoint aqui de manages. E aí ele pode fazer um get ou um post nesse endpoint. No get, ele tem a query, porque tem uma paginação. Mas em outros endpoints, vamos dizer aqui que ele está no endpoint de companies. Dentro de companies eu posso fazer um get, um post, ou eu posso ir pelo ID da company. E aí nesse ID eu posso fazer um get ou um post dentro desse endpoint, ou posso pegar ainda os endpoints que estão dentro, que estão aninhados dentro desse endpoint aqui. Por exemplo, o base price. E aí dentro do base price eu posso fazer um get ou um post, ou ainda posso entrar dentro desse daqui para pegar o ID. E por último eu vou ter aqui a atualização do base price ou de deletar. E aí se eu vou pegar de atualização porque tem mais dados, eu passo o mouse aqui. Olha a documentação que ele gerou. Esse daqui é um put no V1 Companies pelo ID da empresa, que tem o base price e recebe o base price ID. Aí o que ele está esperando? Ele está esperando aqui o ID da company, que é o primeiro que foi mencionado aqui, ó. Aqui foi mencionado esse ID, ele é o primeiro. E depois o base price ID e por último o body da requisição. Então eu passo aqui o ID, aí aqui eu passo o base price ID e aí por último eu tenho um body. E ele já vem tipado, que é o preço que eu quero atualizar. E aí tudo isso daqui é uma grande promise. E é isso. Então, a partir do contrato, olha só, eu peguei o Swagger, do Swagger eu gerei uma tipagem, dessa tipagem eu gero uma implementação, que essa daqui é a implementação. Eu vou salvar aqui para aplicar o link. Então, eu tenho a implementação que eu uso o Axios para implementar, que ele vai fazer o post. Ele gera aqui a tipagem e ele vai colocando dentro de cada um, ele faz as chamadas aqui.
Só que aqui é outro rolê, eu não vou entrar tanto isso daqui, mas ele já gera a tipagem e a implementação. Hoje eu também tenho gerando o mock, mas eu, enfim, vou mostrar essa parte aqui de implementação. Então, pela minha arquitetura, pela arquitetura que eu conversei com o pessoal, para a gente sempre ter uma transparência do processo, eu gero a documentação, da documentação eu gero a biblioteca e da arquitetura ele me entrega esse tipo de design, que eu tenho falado aqui o que eu estou batendo na API. Então, só de olhar, quem está trabalhando comigo dentro das aplicações, só de olhar a requisição ele já sabe qual é o endpoint. Eu estou vendo que é o backoffice, V1, e da V1 eu estou batendo no endpoint de company, estou pegando pelo ID, a parte de base prices, passo o base price ID e por último eu estou chamando put. Então eu estou fazendo isso daqui de forma fluente, digamos assim. Eu vou pegando o objeto e vou abrindo o que eu preciso. Aí eu voltando para o processo. Quando eu defini o contrato, quando eu fiz a tarefa de atualizar a documentação, eu gero a biblioteca. Quando eu gero a biblioteca, meu front-end já vai consumir a biblioteca, porque ele é capaz de fazer o mock das requisições e trabalhar paralelamente ao back-end. Eu tenho os dois trabalhando em paralelo. Quando chega a hora de testar, aí eu estou em outra etapa, vamos dizer assim, etapa 2, a etapa de testes. Porque eu já tive outras etapas, né? Eu tive vamos dizer, essa daqui é a etapa de definição. Eu tô de refinamento. Aqui foi o refinamento. Aí na etapa, vou colocar a etapa 3 e aqui a etapa 2, que é o que está sendo em andamento. Então isso que está em andamento, que tem esse benefício aqui, eu vou ter esses dois caras aqui dentro tendo que fazer algo. O back-end vai implementar e o front-end vai consumir. Eles estão trabalhando em paralelo. Na etapa 3 de teste, que eu preciso ver se os critérios de aceitação da funcionalidade estão sendo seguidos, então eu vou avaliar os critérios de aceitação. Aqui quando eu for avaliar, se eu tiver qualquer problema, aqui já vai estar integrado. Porque o front-end ele fez em paralelo com o back. A API foi definida entre os dois. Se eles fizeram em paralelo, deixa eu só trocar isso daqui que está me dando agonia. Se eu já defini, o back-end teve que implementar, o front-end consumiu, o front-end testou, tudo tá certo. O back-end ele consumiu lá, pegou o Postman dele, o Insomnia, o que for, ele testou, viu que os endpoints dele tá ok. Quando eu subir no ambiente, eles vão ver se tá tudo ok, para então poder mandar para teste para um QA, mandar para alguém para testar em um ambiente. Quando testar no ambiente, eu vou saber se vai ter algum problema. Porque se tiver algum problema, vamos dizer um problema na integração, eu sei de quem vai ser a culpa. Vai ser a culpa ou vai ser no contrato, que o contrato foi definido errado, mas aí como eu estou blindado do contrato estar errado. Durante o desenvolvimento aqui, o back-end foi implementar, e aí o back-end ele vai pegar e falar, pô, esse contrato aí a gente fez, mas deu algum BO aqui porque não faz sentido ser assim. Ele descobriu durante o andamento. Aí ele vai ter que trocar o contrato. Quando ele trocar o contrato, vai impactar o front, vai não sei, todo mundo vai ficar sabendo, porque vai impactar geral essa mudança no contrato. Ou o front-end foi consumir por algum motivo a API não está vindo um dado que ele precisa mostrar na tela. Ele vai ter que levantar a mão. Ele levantou a mão, vamos ter que trocar o contrato. Então, eu já tenho essas duas premissas. Alguém vai ter que levantar a mão durante o processo. Levantar a mão, trocou o contrato, eu sei que teve algum impacto. Mas se ele chegou aqui em teste, é porque ninguém levantou a mão. E aí, se ninguém levantou a mão, a gente vai ter um problema na integração. Se o front-end está usando uma biblioteca que foi gerada pela documentação, só tem duas respostas. Ou o problema está na biblioteca que gerou errado, ou o problema está com o back-end que não implementou. Vai ser isso, porque eu vou entender que o meu front-end implementou de acordo, porque ele trabalhou com mock. Então o problema está no back-end. O back-end precisa garantir para mim que ele está seguindo o contrato. Não tem como eu passar dessa etapa de teste aqui para ir lá para a etapa de deploy com um back-end inconsistente. Ou qualquer coisa. Se tiver qualquer inconsistência aqui, eu consigo descobrir onde foi a inconsistência. Porque se o front... Aí a gente pega o front. O front
eles combinaram ali e ele fez alguma coisa por fora da biblioteca. Aí o front está ferindo os acordos que a gente tem com o tech lead, etc. Vai ser pego no code review. Tipo assim, vai ser pego. Não tem algo que eu possa falar, cara, a gente blindou tudo, tudo tá blindado, é impossível que dê problema. Não existe isso. Mas a gente colocou várias validações no caminho do processo que me garante que vai chegar com tudo ok. Aí eu trabalho aqui no controle, dentro do processo eu estou trabalhando esse tipo de controle. Porque é isso. Foi de forma. Já bateu 10 minutos aí, mas de forma simplificada. Eu tenho uma documentação que gera um pacote que vai ser consumido pelo front-end e se der qualquer BO lá no front-end, etc., eu vou acabar pegando aqui no processo, porque o pacote é gerado de forma automatizável. Isso daqui é a garantia automatizável que a gente conversou ali nos comentários do LinkedIn. Então essa garantia aqui é como eu faço essa automação. Já está tipado. Tipo assim, eu já tenho a tipagem para o front, eu já tenho a tipagem do cliente. Quem for consumir, no momento dentro do meu processo, a gente vai ter que pegar algum problema. Se pegar algum problema, a gente tem que arrumar o contrato. Ou é no contrato ou é com back-end. Não tem para onde fugir. Tipo, eu estou reduzindo os culpados, eu estou nomeando as responsabilidades. Se eu deixo as responsabilidades jogadas ou não bem definidas, eu não vou saber procurar o problema. Já com um processo estruturado dessa forma, eu sei aonde eu posso procurar, quem são os responsáveis, como eu posso resolver. Então não tem como blindar e garantir. Tipo, vai estar sempre atualizada. Mas eu tenho mecanismos que vão me garantir que vai estar. Ou não que vão me garantir, mas que vão me dar segurança de que as documentações estão sendo seguidas. Por causa que eu montei uma arquitetura na área de integração entre cliente e servidor. Isso daqui é uma decisão arquitetural, não é uma decisão de design. A decisão de design é que a gente escreve assim, para facilitar a leitura do código. Isso daqui é o design. E o design é essa parte. A minha decisão da arquitetura como um todo, eu trabalhei na parte de integração. Com processos e arquitetura, eu minimizo os riscos. Eu tento trazer essa garantia. Enfim, é isso aí, mano. Não sei. Eu acho que eu me repeti muito aqui. Fiquei repetindo, andando em círculos para falar, mas é basicamente isso que eu queria passar. Tanto que eu vou abrir aqui outro pacote, por exemplo, esse de Manage. Eu venho aqui no de Manage. Vou alterar aqui, pode ter ocorrido erros de validação nessa rota XPTO. Atualizei a doc. Eu fui lá no Generator, npm run build manage. Rodou o manage. Aí no manage, isso daqui é do manage mesmo? Oxe, não foi. Descobri bug ao vivo, será? Não foi. Deixa eu trocar aqui, liberar API por... não sei. Rapaz, tô alterando o negócio na hora de mostrar e tá dando erro. Au! Ou será que eu tô colocando no lugar errado? Ah não, agora foi. Eu acho que é porque a API não pega aquelas partes ali, esse gerador. Aí é um BO no gerador, já sei onde tá já sei onde tá o problema. Mas aqui, ele alterou o JS doc. Então se eu colocar o mouse aqui, vai estar o lista os IDs, não sei o que vem lá da documentação. Então se vem da documentação vai estar atualizado aqui. Deixa eu aplicar o lint nessa bagaça. E aí quando eu vou lá no API aqui do Manage, dá um desconto. Isso daqui, 11 meses atrás. Então, era como eu fazia com esse processo. Então, Manage, V1. E aqui eu tenho as rotas. A mesma coisa para o outro, para minha API pública, para minha API de talento, para não sei o que. Essa é a minha sacada. É isso, tamo junto.
Se pá, eu posso compartilhar até o código aqui do gerador. Eu não posso compartilhar o código das outras paradas, né? Mas eu posso dar um tapa aqui nesse gerador e compartilhar pra ver como é que eu fiz. Porque aqui tem uma engenhosidade aqui que eu fiz uma árvore pra estrutura de árvores. Fiz map, fiz as paradas todas aqui pra reorganizar, né? E conseguir chegar naquele rolê. E aí ele tem esse presenter porque eu pensei, vou fazer para consumir em outras linguagens também. Então eu coloquei aqui para só o TypeScript Builder, por enquanto. Por enquanto não, nem sei se eu vou mexer nisso, isso o quê? 11 meses atrás. Cê é louco. Vou encerrar o vídeo aqui, que tô me sentindo doido conversando só já. Valeu, falou!